Bem-vindos ao canal Anunciar Jesus. Curta os vídeos, se inscreva e ative o sininho. Compartilhe os vídeos e nos ajude a anunciar Jesus a toda a criatura. Três verdades sobre o Evangelho. Aos Romanos capítulo 1, verso 16, nós lemos assim: Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este versículo nos mostra três verdades sobre o Evangelho. A primeira verdade que vemos neste versículo é que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não se baseia em poder político, no poder do dinheiro, no poder do homem. O poder do Evangelho não está baseado em ideologias religiosas, filosóficas ou políticas. O poder do Evangelho não está baseado no conhecimento humano, em argumentações humanas ou instituições humanas. Qualquer Evangelho que se baseie em conhecimento ou autoridade humana não é o genuíno Evangelho. Qualquer evangelho que exalta e empodere o ser humano ao invés de Deus não é o verdadeiro evangelho. É o poder de Deus que convence e liberta o homem do pecado. É o poder de Deus que nos salva e santifica. Por isso te pergunto, que tipo de evangelho você tem seguido? O evangelho do poder e da glória de Deus ou o pseudo-evangelho do poder e da glória do homem? A segunda verdade que vemos neste versículo é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Este versículo não deixa dúvidas qual é o objetivo do Evangelho: a salvação. O Evangelho não é o poder de Deus para o enriquecimento. O Evangelho não é o poder de Deus apenas para resolver os problemas aqui na terra. O Evangelho não é o poder de Deus apenas para promover o bem-estar humano aqui e agora. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, lemos assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O próprio Jesus reafirma isso em Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João 3, 16 e 17 também lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por isso, eu não consigo entender pessoas que dizem ter crido no Evangelho e dizem não ter certeza da salvação, da vida eterna. Para esses, o Evangelho de nada lhes valeu, porque o objetivo do Evangelho, ou seja, a salvação, não foi realizado. O objetivo do Evangelho foi realizado em sua vida. Ou você tem seguido a sua própria versão do Evangelho, onde você é o salvador de si mesmo? A terceira verdade que aprendemos neste versículo é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem fé, sem crer, não há salvação através do Evangelho. Em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, nós lemos assim: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muitos ouvem o Evangelho, muitos até entendem a mensagem do Evangelho, mas nem todos são salvos. Por quê? Porque nem todos creem. A salvação do Evangelho não se dá quando entendemos e concordamos com o Evangelho apenas intelectualmente. A salvação do Evangelho não se dá quando encaramos o Evangelho apenas como um conjunto de práticas e regras religiosas.
A salvação do Evangelho, ela só acontece quando existe a fé, quando existe o crer no Evangelho. Aos Hebreus capítulo 4, verso 2, nos explica melhor isso. Pois as boas novas, o Evangelho, foram pregados também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem, o Evangelho, que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O autor da carta aos Hebreus afirma nesse versículo que muitos daquela comunidade ouviram a mensagem do Evangelho, mas isso de nada lhes valeu, pois eles não creram na mensagem do Evangelho. É triste constatar que muitas pessoas que estão há anos dentro de nossas igrejas nunca foram transformadas pelo Evangelho. São ótimos religiosos, dedicados, éticos, ativos na vida eclesiástica, fazem até boas obras, porém nunca foram verdadeiramente salvos por uma razão: nunca creram verdadeiramente no Evangelho. Estes apenas ouviram, até concordaram com o que ouviram, mas nunca realmente creram. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, baseado nestas três verdades, eu lhes pergunto: que tipo de evangelho você tem seguido? O evangelho do poder de Deus ou do poder do homem? O evangelho da salvação em Cristo ou o evangelho da autossalvação? Você realmente creu no evangelho de Cristo ou só o ouviu, mas sem nenhuma fé? Que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre todos nós. Até nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Se você deseja saber mais sobre o Evangelho ou fazer um pedido de oração, entre em contato conosco pelo e-mail anunciarjesus@outlook.com.